É-se de notar de que a construção de cada continente, ou seja, da população, que se agrupava em grupos, eles vivenciavam a produtividade do cultivo da terra, vivia de gados, vivia de plantas e estava em constante crescimento em determinada região. E falando aqui da China, por exemplo, eles cultivavam a terra, plantava, colhia as sementes, plantava os capins para depois colher e colocar no campo, porque chovia muito, para depois ele vir a dar de comer os seus animais. As frutas viviam eles das frutas. Então houve essa evolução no passar do tempo. Os grandes continentes da América Latina, para ser hoje o que elas são, elas começaram a se desenvolver um cultivo esse de plantas, que é justamente feijão, o milho, o arroz, até o ponto de que eles começaram a cultivar a sua cultura e hoje sei o que elas são, uma potência. A China, ela é uma potência, assim como os Estados Unidos é uma potência, e a Europa também se tornou uma grande potência. Esse livro aqui nos conta um relato sobre uma breve história do mundo. Então, essa bela história do mundo que vem falar sobre o que aconteceu no mundo e dos continentes. Por exemplo, aqui está falando nesse capítulo 8 sobre a ascensão de Roma. O que foi Roma? Bom, aqui está falando sobre Roma foi construída, como alguns historiadores falam, e alguns escritores falam, que Roma é uma fábula, foi uma fábula. E esse contexto, Roma gostava de proclamar sobre 7 colinas. Nem todas as colinas, no entanto, eram povoadas. Nessa jovem Roma, a cidade era muito pequena para que tal espaço fosse necessário. Então, a história de Roma é uma história muito fascinante. E também vieram pessoas de grandes outros continentes para se habitar e a vivenciar em Roma. Uma cidade maravilhosa, sendo por certo, mas também temos outras histórias sobre os conquistadores chamados autoproclamados, aquele que naquelas épocas conquistava terrenos, terra. Assim era cada um. Você já ouviu falar sobre o relógio e visto? Bom, aqui na verdade relógio, sobre visto era o fim da Idade Média. Estava falando sobre pela primeira vez falada, desviada de comunicação pela máquina. Então a hora do relógio se deu ali, aquele momento da expressão, que foi a inventação da máquina da expressão, ou imprensa, onde começaram a fazer livros, porque antes não tinha imprensa nenhuma, se apenas escrevia em papiros, mas aí o relógio em vista começou o tempo a correr, e aí começou um grande, que foi o relógio, a contagem, ou seja, a importância e a influência daqueles que estavam, o dia. Então aqueles que estavam na Europa, estavam nos seus costumes, nas cidades grandes, povoadas de pessoas,
pelas mesmas pessoas que começaram a cultivar a terra, começaram a criar um patamar diferente, começaram a se redescobrir as fábricas, a construir e fazer delas um grande capital em si.